Diabetes e resistência à insulina. Carboidrato é realmente um problema? Será que você precisa de uma dieta cetogênica e grandes restrições de carboidrato? É isso que nós vamos entender hoje. Tá interessado? Vem comigo. O nosso equilíbrio de glicose, de açúcar no sangue, ocorre da seguinte forma. Toda vez que você come um carboidrato, um arroz, um pão, uma batata, uma fruta, banana, maçã, basicamente qualquer fruta, o carboidrato ele é absorvido. O carboidrato do alimento. Ele é absorvido no intestino, na forma de glicose, e essa glicose entra pelo intestino e vai para a corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, ele tem que ser removido para que os níveis do sangue sejam estáveis, porque ele não pode aumentar essa quantidade do sangue. Então o seu corpo, ele aumenta a produção de um hormônio, que é a insulina, e a insulina transporta essa glicose do sangue para dentro do tecido, um tecido muscular, por exemplo. Então, eu costumo falar que a insulina, ela abre a porta da célula para a glicose entrar. Na resistência à insulina, isso não ocorre. Você produz a insulina, só que a insulina não consegue fazer o papel dela. Ela não consegue transportar essa glicose para o interior da célula. Então o que acontece? Essa glicose fica no sangue. E quando ela começa a ficar no sangue por mais tempo, que a glicemia sobe, ocorre o que a gente chama de glicação. O aumento da glicação dessa glicose é um dos grandes responsáveis pelo risco cardiovascular, por exemplo, e todos os prejuízos vasculares da diabetes. Então lembre-se, uma resistência à insulina é um quadro metabólico onde a insulina ela não funciona direito, entre aspas, e o seu corpo, para compensar essa deficiência, aumenta cada vez mais a produção de insulina, como forma de tentar ao máximo tirar a glicose do sangue. Como o pré-diabetes e a resistência à insulina vem pelo aumento da glicose no sangue, o que as pessoas mais pensam é em tirar o carboidrato da dieta. Isso por um lado faz sentido, só que vamos raciocinar. Se você tem um aumento expressivo da glicose no sangue e você quer remover ou reduzir o consumo de carboidratos, isso faz sentido. Só que a gente tem que remover ao máximo o consumo de carboidratos refinados, farinhas, pães, açúcares, totalmente. Açúcar não só para o pré-diabético e para quem tem resistência à insulina, para todo mundo, ok? Por quê? Esse tipo de carboidrato, que a gente chama de alta carga glicêmica, vai com certeza prejudicar muito o controle da glicemia sanguínea. Só que nem sempre remover tanto carboidrato assim é benéfico. Porque bons carboidratos, mandioca, inhame, raízes, abóbora, feijões, lentilha, são boas fontes de carboidrato, com uma carga glicêmica, ou seja, uma absorção mais sutil, mais lenta, que não promove tanta alteração glicêmica de forma rápida. E pelo contrário, fazer uma grande restrição de carboidrato pode aumentar os níveis do cortisol, que é o hormônio do estresse. Embora ele seja um hormônio super importante para estar aumentado pela manhã, uma restrição muito aumentada de carboidrato pode aumentar tanto os níveis de cortisol e o cortisol pode piorar a sua ação da insulina. Ou seja, você tira o carboidrato para melhorar a glicose, só que esse carboidrato aumenta tanto a sua produção de cortisol e o cortisol piora a ação da insulina. Você não trata a causa, você só tirou, entre aspas, o problema, que era o carboidrato. Então veja bem, você tem sim que fazer uma redução do carboidrato, só que de carboidratos ruins. Bons carboidratos podem e devem ser consumidos de uma forma controlada e bem planejada pelo profissional nutricionista. E uma restrição mais aumentada, uma dieta cetogênica, ela também pode ser útil, principalmente naqueles quadros onde o controle glicêmico está muito alterado. Uma pessoa com uma glicose de 100, 120, 130, uma hemoglobina glicada muito alta, 6, 6,5, 7, ou também já quadro de esteatose hepática, que é uma gordura no fígado. Nesses quadros, sim, uma dieta cetogênica vai melhorar agudamente esses parâmetros metabólicos e auxiliar na manutenção na melhora dos exames metabólicos como um todo. Mas veja, não é sempre que a gente precisa fazer uma alta restrição de carboidratos. E aqui eu queria chamar a atenção por um equívoco que muita gente faz. Toda vez que a gente começa uma restrição de carboidrato, as pessoas tendem a consumir mais gordura. E muitas vezes gordura de má qualidade, gordura saturada. Gordura da carne, gordura da picanha, gordura do óleo de coco em grandes quantidades. E essa gordura saturada vai no intestino aumentar, por exemplo, a expressão de um receptor que a gente chama de
TLR4, que é o Toll-like receptor do tipo 4. E quando estimulado, esse receptor desencadeia uma resposta pró-inflamatória, ou seja, ele aumenta a inflamação. E quanto maior a inflamação, pior é a sua resistência à insulina. Então veja, você diminui carboidrato, aumenta demais o seu consumo de gordura ruim, essa gordura ruim aumenta a sua resposta inflamatória e diminui ainda mais a ação da sua insulina, ou seja, não funciona. Então o que a gente tem que fazer é controlar carga glicêmica. Do momento que acorda ao momento que vai dormir, manter a carga glicêmica baixa, isso associado à atividade física. Por quê? A atividade física, nós falamos que ela mimetiza, ela imita a ação da insulina. Quando você pratica uma atividade física, musculação, uma bike, uma corrida, no pós-exercício, a sua glicose entra na célula sem ação da insulina. Ou seja, eu deixo de ter uma necessidade tão alta da insulina para o controle glicêmico. É por isso que a atividade física é tão importante. E, obviamente, grandes alterações glicêmicas necessitam de ajuste médico. Existem medicamentos que devem ser utilizados para que a gente consiga uma redução rápida dos valores de glicemia e hemoglobina glicada, para reduzir ao máximo o risco de complicações. Estamos entendidos? Nada de restrição exagerada de carboidrato. Controle a carga glicêmica. Isso é o mais importante. Quando fizer uma dieta mais restrita, um plano mais agressivo como uma cetogênica, tenha um começo, um meio e um fim, porque aí sim você vai ter o melhor benefício de todas as estratégias. E você, já conhecia essa abordagem do carboidrato para o controle glicêmico? Me conta aqui, deixa o seu like, coloca aqui nos comentários qual que é o próximo tema que você quer escutar aqui no canal e no próximo vídeo talvez a sua dúvida seja respondida. Até a próxima!